já que estamos falando do Criston, vamos falar da batalha, vamos falar dos avanços do Criston Cole. Eu peguei um mapa aqui com mais um pra vocês, porque a gente vai pegar essa parte específica ali das Terras da Coroa. Mas, gente, eu já vou recomendar de novo, vejam o vídeo do PH depois, se vocês quiserem, porque eu não sei se ele já lançou sobre esse episódio da estratégia de guerra, mas ele tá fazendo vários vídeos de estratégia. Então vejam lá se ele lançar, se já lançou hoje, se não, quando ele lançar esse específico, vejam. De qualquer forma, está aqui a minha versão mais rudimentar. E aqui a gente tá na região de Terras da Coroa, que na série eles estão chamando de Crown Lands, não quiseram traduzir, porque eles traduzem uma parte e não traduzem outra. Traduzem Pouso de Gralhas, que é bem mais complexo, e não traduzem Terras da Coroa, assim. Mas enfim, tem aí, né? Coloquei Crown Lands pra ficar mais fácil de achar. E ao longo do episódio todo, a gente vê o Criston Cole avançar. Isso não é uma coisa que acontece tudo junto, eu juntei aqui por causa da live, né? A gente vê, por exemplo, que o Sir Simon Strong fala ai, porque o Criston ele já pegou os castelos de Rosby e de Stokeworth. E depois a gente vê o saque a Val do Ocaso, que é um momento importante da Dança dos Dragões também. E aí vamos mostrar aqui como que é esse avanço dele. Então, tá aproximado aqui, tá, pessoal? Só pra dar uma indicação. Então, a gente tem Porto Real aqui, tem Pedra do Dragão aqui. Ou seja, a Rhaenyra, a galera dela tá aqui, bem do ladinho. E toda essa região aqui são as terras que elas não são pertencentes a esses reinos específicos, né? Esses territórios específicos de Westeros. Harrenhal tá mais pra cá, aqui já é terras fluviais. Mas aqui ainda é as Terras da Coroa, tá destacado aqui bonitinho. Então, ele foi, né? Ah, beleza, foi aqui Criston Cole com o seu pequeno exército, ele tinha poucos homens, como foi falado em episódios anteriores. Ah, não sei o que, pegou Rosby, aqui no caminho. Avançou, não sei o que, Stokeworth. Aí, depois, foi lá e saqueou Duskendale, que, como eu falei, é a cidade que é dominada ali pela Casa Darkling. O castelo dos Darkling, eu já cometi esse erro de falar que Val do Ocaso, né, o Duskendale, não sei como eles colocaram na série, é o castelo dos Darkling. Na verdade, é a cidade. O castelo dos Darkling se chama Forte Pardo. Eu acho importante apontar isso, porque eu já cometi esse erro. E uma coisa que eu acho muito legal nesse avanço dele, daqui a pouco a gente já... Acho que pode deixar o mapa aqui, mas mostrar a imagem, é que a gente consegue ver certinho a heráldica de conforme ele vai passando pelos lugares. Quando a gente vê ali no saque dele a Duskendale, a gente vê as casas que estão envolvidas naquela região. Então, aqui, por exemplo, né, a gente vê que tem essa ovelha no fundo verde, isso é da casa Stokeworth, é o símbolo da casa Stokeworth. Já esse símbolo das setas no fundo branco, que tem aí nos escudos, é da casa Rosby. Então, quando o Criston, ele saqueia Duskendale, né, ele saqueia Val do Ocaso, a gente já sabe que ele tá usando soldados dessas casas que ele pegou, que aí corresponde também com o que o Simon Strong fala, né? Ele fala que o Aegon triplicou o seu exército. Por quê? O Criston Cole, ele tá com essa... Ah, antes disso, vamos só mostrar o símbolo dos Darkling, que também nesse saque mostra, né? Que é, ó, tem o cara aqui e tem esse escudo que ele é fuselado, né? Então ele tem esses losangos na vertical ali do lado direito e tem esses escudos brancos no fundo vermelho do lado esquerdo. Então esse é o símbolo da casa Darkling. Tá bem parecido com o que falam nos livros, tá? Mas aí, qual que é essa estratégia? Vamos voltar aqui pro mapa. Quando ele faz isso, né, ele tinha poucos homens. Aí ele vai lá, pega essa fortaleza pequena. Esses castelos, eles são castelos de casas que não são, assim, muito grandes, né? São casas que têm uma grana, porque aquela região tem muito comércio, eles estão perto de Porto Real. Mas eles não são casas gigantes, não tem, assim, grandes exércitos, nem nada. E também não tem castelos lá muito bem defendidos. São casas que estão apoiando a Rhaenyra. Eles se declararam pro lado dos pretos. Então, quando o Criston vai lá, ele derruba Rosby, derruba Stokeworth, depois derruba Val do Ocaso, ele tá não só tirando uma galera da Rhaenyra, uma galera que apoia os pretos, perto de Porto Real, que poderia ser um apoio bacana para a Rhaenyra se ela invadisse por terra, por exemplo, ela pode se refugiar nas fortalezas deles, por exemplo, mas não só isso, ele tá fazendo o esquema que a gente vê ele fazer ali em Val do Ocaso, que ele falou, ó, galera, vocês estão aí? Conquistamos vocês. Vocês aceitam o Aegon como o rei de vocês? Vocês vão apoiar o Aegon? Quem disser que não vai morrer. É uma escolha meio complicada, né? Quem disser, se você não quiser, tudo bem, mas você morre. Aí muita gente fala que sim, né? Não necessariamente o Lorde. A gente viu que o Lord Gunthor Darkling, ele falou que não e ele morreu por isso. Mas muitas pessoas podem falar, cara, bora, vamos lá, aceita o Aegon, quero viver, né? E com isso, o que acontece? Elas ficam meio que obrigadas a lutar a favor do Aegon.
E aí, com isso, o Criston vai crescendo o exército dele. E a ideia que ele tinha falado anteriormente, ele tinha falado inicialmente que ele ia juntar essa galera, né? E aí ele ia marchar para Harrenhal, a gente tá vendo Harrenhal aqui do lado. Então, com isso, ele poderia, talvez, tomar o castelo, né? Ou juntar ali no castelo. Só que agora, né, o Daemon conquistou. A gente viu o Aegon revoltadíssimo com isso nesse episódio. Eu acho que tem outros momentos bacanas do avanço do Criston que a gente pode mencionar aqui. A Baela comenta que o Criston Cole tá se movimentando principalmente de noite, que ele tá usando as árvores para se movimentar. Ou seja, né, ele tá evitando chamar a atenção dos dragões. Ele não tá dizendo exatamente para onde ele vai. Então, fica mais difícil deles saberem os próximos movimentos. Mas eles também eles tinham falado, né? Ah, mas tem o Lorde que falou que tem o exército indo em tal direção. Então eles sabem mais ou menos, mas eles imaginam que o Criston iria talvez marchar em Harrenhal depois que ele conquistar esses homens. E quando o Criston está executando o Lord Darkling, chega uma mensagem misteriosa para ele. A gente sabe que é do Aemond. Nesse momento no episódio ainda não sabe. Eu acho que é legal porque o episódio vai mostrando pra gente que tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Né? Eu acho que principalmente o Gwen Hightower, ele fica como se fosse um avatar do público, perguntando, mas Criston, você tá fazendo o quê? Vamos pra Harrenhal? Como assim você não quer ir pra Harrenhal? Harrenhal não era o plano? Então toda hora o Criston, não, calma aí, meio que assim, confia, Gwen. Ele tá falando isso pro público também, basicamente, né? E ele decide, vamos voltar aqui pro mapa, ele fala que ele não vai para Harrenhal, mas que ele vai para Rook's Rest, ou Pouso de Gralhas. Eu acho que eles traduziram na série. Ou seja, né, por isso que o Gwen fica revoltado. Porque como assim? Você tá aqui, né, em Valdocaso? Vamos para Harrenhal. Harrenhal é a oeste. Não sei se você sabe, ele dá essa coisa meio passiva-agressiva, mas Harrenhal é a oeste. Aí o Criston, pois é, mas não vamos para Harrenhal. Vamos para Pouso de Gralhas, que é uma coisa que não é uma coisa muito óbvia, não é um passo muito óbvio. O episódio todo cheira a armadilha. Eu não sei se vocês que não sabiam o que ia acontecer no livro, se vocês já estavam sentindo essa vibe ao longo do episódio. Eu já sabia mais ou menos como ia acontecer a coisa, então eu sabia que tinha alguma coisa estranha ali porque eles estavam fazendo a armadilha em Pouso de Gralhas. Mas eu não sei se a pessoa que está vendo essa história pela primeira vez, se está conhecendo pela primeira vez, se deu para entender isso. Queria saber de vocês aqui nos comentários. Outra coisa que o episódio traz pra gente sobre a parte da tática dos verdes e também um pouco dos problemas táticos dos pretos é que a atenção do lado preto da Dança dos Dragões tá em 3 lugares diferentes. Eles estão com a atenção dividida. A gente tem 3 frontes de batalha exigindo o envolvimento e a atenção deles. A gente tem aqui o bloqueio na Goela, né? Então a gente tem o bloqueio que tá rolando dos navios do Corlys Velaryon e tudo mais, que eles estão impedindo o comércio e as frotas marítimas de chegarem ali em Porto Real. Então eles estão com a atenção nisso. E os dragões sobrevoam o bloqueio também, eles também fazem parte dessa iniciativa. Então tem dragão sendo mandado para lá. Aí tem toda a parte de Harrenhal, que por enquanto tá só o Daemon, mas assim, o Daemon é talvez um dos, acho que se não é o maior líder militar do lado dos pretos, é um dos, porque a gente também tem o Corlys, tem a Rhaenys fazendo bastante coisa, o Jace tá assumindo uma bucha bem grande aí, mas o Daemon é um dos que poderiam estar aí ajudando muito o lado dos pretos em várias situações, e ele tá em Harrenhal, o que é bem necessário, faz parte da tática dele e tudo mais, só que ainda assim é uma coisa que não está envolvida com as outras diretamente, né? Mais uma coisa que eles estão prestando atenção ali. Então tá o Daemon e tá um dragão queimado nisso, tá? O Caraxes está ocupado lá, ninguém pode usar o Caraxes enquanto o Daemon está lá tendo suas alucinações em Harrenhal. E aí também tem esse lado que até o momento desse episódio ele ainda não tinha envolvimento de nenhuma parte Targaryen da treta, né? Então, assim, não tava a Rhaenyra, não tava o Jace, eles não estavam lidando diretamente. A gente só viu a Baela sobrevoando e reportando sobre essa treta das Terras da Coroa, mas os lords que apoiam a Rhaenyra, que também fazem parte do lado dos pretos, por mais que eles não sejam os personagens principais da série, esses lords estão tendo que lidar com o avanço do Criston Cole aqui. Então, enquanto o Criston Cole está envolvido em basicamente só uma coisa, né? O lado dos verdes está fazendo uma coisa. Eles estão aqui, taranã, sabe? Só passando pelos castelos. Eles estão focados nesse negócio. O exército deles é pequeno, então eles estão fazendo uma coisa. Já o lado dos pretos está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. E assim, quando você está nesse nível, você não consegue necessariamente fazer
um bom trabalho em tudo. Talvez se eles estivessem com um exército muito numeroso, se a Rhaenyra não estivesse dando passeio em Porto Real, se o Daemon estivesse mandando respostas e corvos para eles ali de Harrenhal e não tivesse simplesmente bloqueado a Rhaenyra no WhatsApp, talvez eles estivessem se coordenando melhor. Mas no momento, o lado dos pretos está com essa atenção super dividida e parece um pouco sem rumo. E isso é uma coisa que eu acho que a série deixou bem claro, isso não sou eu falando, é a série que tá dizendo pra gente. Porque o próprio Larrys, ele fala, né, ele tá mó de boa que o Daemon tomou Harrenhal, o Aegon tá lá surtando no Pequeno Conselho, e o Larrys, não, tudo bem, Harrenhal, o Daemon nem vai conseguir ficar, vai deixar ele doido. E aí quando a Alicent pergunta se ele não tá chateado que Harrenhal foi tomado, ele, é bom, tá dividindo a atenção dos pretos, né? Aliás, o castelo tá caindo aos pedaços, tá sem grana, porque eu tirei toda a grana de lá, então nem vai, enquanto o Daemon tá lá, ele nem tá em outros lugares. Isso que é importante, né? Então eles estão ocupando o lado dos pretos e fazendo com que eles não possam defender justamente nesse fronte aqui. Eles estão lutando em 3 frontes, mas os verdes só têm que se preocupar com um fronte, basicamente. Que é o que eles podem controlar, né? E o Aegon quer que a galera dos verdes retorne para Harrenhal, que tome Harrenhal do Daemon, mas o Aemond, ele conta sobre toda essa tática do Criston de ir para Pouso de Gralhas, que o Aegon fica, que esse castelo é insignificante, e o Aemond basicamente precisa ir lá e desenhar pro irmão. Ele pega, que nem a gente tá fazendo aqui, ele pega uma mapinha e fala, não, olha só, Aegon, se a gente faz isso, né? Pensa assim, esses lords aqui, esses castelos, eles são apoiadores da Rhaenyra. Se a gente conquista eles e a gente pega Pouso de Gralhas, basicamente a gente tirou todo o apoio da Rhaenyra aqui na costa, nessa parte do Mar Estreito. Então, vamos supor, poxa, a Rhaenyra tentou atacar Porto Real de barco. Né, tentou invadir ali Porto Real com os navios dos Velaryon. Isso, gente, posso estar falando uma grande asneira aqui, tá? Mas é meu entendimento da coisa, me corrija se eu estiver errada. Vamos supor que ela decide liderar a frota Velaryon para atacar pela foz do Rio Água Negra, que é o que sai ali em Porto Real. Chega aqui, se ela precisasse parar por outro lado, vamos supor, vou aportar aqui na terra dos Rosby. Não pode mais, porque essa terra já não pertence ao lado dos pretos. Então ela não tem mais muito onde ter apoio em terra. Ela teria que chegar com os navios e já teria que chegar invadindo. Ela não tem como montar base, não tem como aportar e deixar os soldados descerem para dar a volta. Até pode fazer isso, mas ela teria que fazer isso em território inimigo, enquanto antes ela tinha um apoio ali naquela região, né? Entre outras coisas, isso é só um dos exemplos. Mas também tem coisa, por exemplo, o Lord Staunton, que é o senhor de Pouso de Gralhas, ele estava no conselho da Rhaenyra até o episódio passado, né? Então, ela perdeu um conselheiro, porque ele ficou lá no castelo, ele foi lá defender. Não sabemos nem se ele sobreviveu, né? Porque no episódio ele estava, precisamos guardar você, né? Precisamos esconder você. Ele ficou lá. Vamos ver se esse Lorde sobreviveu, mas de qualquer maneira, mesmo se ele tiver sobrevivido, ele agora tem que reconstruir o castelo dele. Ele talvez esteja preso. Ele não vai mais poder ajudar a Rhaenyra, então ela já perde alguém do conselho dela, além de perder vassalos, perder as suas casas, o seu apoio de exércitos e tudo mais. Então, com isso, eles estão debilitando a campanha da Rhaenyra, mesmo se forem casas pequenas e insignificantes, como o Aegon disse. E é interessante porque, assim, o Aemond, ele fala uma coisa que é bem bacana, assim, que essa guerra não é vencida apenas com dragões, mas também com os exércitos marchando atrás deles. Então o Aemond, ele tem uma compreensão aí, tática bem diferente da compreensão do Aegon. Vamos falar aqui então, ó, eu achei que foi uma cena bem aflitiva, assim, ali no final eu não conseguia, sabe, respirar direito, eu fiquei muito nervosa, mesmo já sabendo o que ia acontecer, eu fiquei nervosa. E foi bem legal a forma que eles mostraram como a armadilha do Criston Cole foi se desenvolvendo no episódio. Eu acho que é bem bacana, eu já tinha comentado isso, né, do Sir Gawain Hightower, ele ser esse avatar do público, de ficar o tempo todo, mas não era pra ser isso, não era pra ser aquilo, Criston, não tá errado isso aqui. Pra gente ficar com a pulga atrás da orelha de que talvez tivesse algo errado, de que talvez tivesse algo além do que o Criston planejou, do que o Criston disse que ia fazer, na verdade, né? E aos poucos esse plano vai se revelando. Eu queria elogiar muito, eu gostei do sistema de sinais que eles fizeram pra mostrar pro Aemond que era a hora dele vir. Essa coisa da... O pessoal falou,
Eu vou falar depois da Veigar se escondendo nesse episódio, eu não quero confundir com esse momento. Tem um momento no começo do episódio que a Veigar tá... No começo do episódio não, no começo da batalha, que a Veigar tá lá no meio da floresta com o Aemond. E quando eu questionei uma coisa da Veigar se esconder depois, as pessoas, não, mas como ela ficou lá no meio da floresta, que não sei o que, como que não viram? Gente, isso eu não acho ruim. Eu acho que esse momento, o próprio sistema de sinais que o Criston Cole fez ali para sinalizar com o Aemond, dá a entender que a Veigar está muito longe. Que eles estão fazendo várias camadas ali, né? Várias etapas de sinalização para deixar o Aemond o mais longe possível, exatamente para que ele seja avisado, mas que ele não esteja ali na cara da batalha, porque senão ia ser óbvio que ia ter a Veigar, e aí eles não iam trazer, né, alguém para armadilha. Eu acho que ficou bem claro no episódio que a Veigar tá bem longe, então tudo bem, poderiam ter avistado, mas aí teriam avistado, a Veigar pousou, mas ela tá lá longe, tanto faz, né? Não vou me ligar, ela já deve ter voltado para Porto Real. Eu acho que isso não foi um problema e eu gostei do sistema deles no plano, que, um vai lá e joga flecha, aí outro vai lá e sopra o berrante, aí joga outra flecha, e aí o Aemond vê. E é muito bom quando o Aegon passa lá, voando, né? Que ele passa meio uhul, voando assim. E eu gosto muito do negócio do Aegon ser esse impulso dele, essa coisa dele não ter combinado de ir, as pessoas não preverem que ele ia chegar, mas ser uma coisa que ele decidiu assim de última hora, porque eu acho que isso casa muito com a personalidade dele da série. Eu acho que tem muito a ver com o que o personagem foi apresentado pra gente nesses últimos tempos. No livro, a gente tem que é como se fosse uma armadilha mesmo, já foi planejado desde o começo que seria esse 2 contra 1, né? Então, a Meleys chegou, e aí chegaram, né, tava o Sunfyre e a Veigar lá, e aí ela teve que lidar com os dois, a Rhaenys decidiu continuar lá, não tentou fugir, mas assim, foi meio que uma armadilha ser 2 contra 1. Até tem essa especulação de que talvez, né, se fosse só a Meleys e a Veigar, talvez a Meleys tivesse conseguido vencer porque ela é muito rápida. Então a Veigar, por mais que fosse forte, tudo, ela não teria tanto tempo de reação e a Meleys poderia ganhar, mas 2 contra 1 realmente não daria. Então por isso teve essa coisa de que seria a armadilha do Criston Cole, né? Mas nesse caso não, nesse caso foi uma casualidade que o Aegon tava lá e eu gostei. Eu sei que tem muitas críticas em relação à série colocar tudo como se fosse um grande mal-entendido, mas nesse caso eu acho que é muito legal as coisas não terem saído como foi planejado e mostrarem isso, sabe? Eu achei muito bacana e ficou muito mais legal, na minha opinião, do que se fosse um plano com o Aegon e o Aemond juntos. Poderia ser? Poderia, teria como fazer funcionar, mas teria que ser meio ele se bicando ali no plano. E eu acho que do jeito que foi, do Aegon não saber os planos e ele ir e tal, e meio que atrapalhar o Aemond, eu acho que casa muito com a forma que esses personagens têm agido ao longo de todos os últimos episódios. Tá. Uma coisa outra comparação que eu acho bacana colocar do livro é que, assim, nesse momento, né, que tem o 2 contra 1 com a Meleys, no livro, o Sunfyre e a Veigar atacam a Meleys ao mesmo tempo e os três ficam brigando lá no céu juntos, assim, é uma grande treta dos três. E aí, a Meleys se embrenha com o Sunfyre, que é um dragão um pouco menor, mas ainda assim um dragão grande, e que, enquanto eles estão lá, a Veigar vai e meio que dá um touchdown, assim, nos dois. Ela vai por cima e derruba todos eles no chão, cai todo mundo junto. E isso faz com que a Meleys morra, né, e a Rhaenys fique queimada, e o Sunfyre se despedace ali. O Sunfyre fica extremamente machucado e o Aegon também. Já vamos falar mais, né, também da situação deles na série, mas eu acho interessante porque isso pareceu assim, eles estão lá brigando, e aí a Veigar foi lá e o Sunfyre foi pego ali nessa briga. Mas a série deu essa outra nuance que eu acho que agora é foda, porque a série tá me fazendo repensar várias coisas do livro. Eu nunca tinha parado pra pensar que talvez no livro, isso pode ser uma distração minha, mas no livro eu nunca tinha parado pra pensar que talvez isso da Veigar derrubar eles e machucar o Sunfyre também possa ter sido algo intencional do Aemond. Isso não passou na minha leitura do livro, pode ter passado na sua leitura, queria saber como o livre-arbítrio